habeas corpus meum, quod pro vobis tradet tu. Salve, galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Podcast Cultural. Meu nome é Victor Hugo e serei o anfitrião de mais uma conversa juntamente com vocês. Hoje nós falaremos um pouco sobre a liturgia luterana. Nós temos outro podcast que é com o professor Raul, mas nós decidimos tratar de outros assuntos que se relacionam com esse assunto. E para me ajudar nessa conversa aqui, já conhece o Magalhães, que é um acadêmico da página. Matheus, seja bem-vindo e fala aí um pouco aí com o pessoal. Salve, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo. É um grande prazer estar aqui conversando sobre esse tema que pra mim é muito belo e é muito especial, cara. É uma das coisas que mais me fez ficar apaixonado, né, pela Igreja Luterana foi ver a Santa Liturgia e como ela é aplicada na prática, na congregação. Não é uma teologia que a gente discute de forma simplesmente acadêmica, ou a gente fica supondo, mas a gente vê com nossos próprios olhos, a gente participa, sabe? Isso eu acho fundamental. Por isso que é um podcast muito especial e muito importante para nossa página. Sim, verdade. E o nosso convidado, ele vai estar explanando para nós sobre esse tema, é o Felipe Lopes, que é o administrador da página do Instagram Serviço Divino, que é uma página muito legal. Inclusive, os meus parabéns aí para você, Felipe, desse projeto que você está fazendo. É uma página voltada realmente à liturgia luterana, que sempre quando tem algum dia especial, história, ele posta lá com uma oração, enfim. É uma página muito legal que vale a pena vocês seguirem, pesquisarem. E um dos motivos que nos fez chamar o Felipe é que alguns meses atrás, acho que não faz nem um mês atrás, ele fez uma série de lives no seu Instagram explicando um pouco sobre a liturgia com vários convidados diferentes. E também vale a pena vocês conferirem, aprendi bastante com eles e acho que vocês também vão. E então o Felipe tem feito um projeto nessa área na Igreja Luterana para nós voltarmos um pouco mais à liturgia da nossa igreja. E algo que é muito importante, como o Matheus disse também, a minha conversão ao luteranismo foi um dos fatores, foi justamente a liturgia da igreja. Então é um assunto muito bonito, importante. Então, Felipe, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Você já veio aqui uma vez na página, né, nossa Santa Ceia, na época como estagiário e agora como reverendo. Então, é muito legal ter a sua presença de novo conosco aqui. E se apresente aí para quem não te conhece. Então, como diz o Matheus, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve através desse podcast. Me chamo Felipe Chuma Lopes, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. De forma especial, sou pastor da comunidade da Congregação Luterana Concórdia de Caxias do Sul. Tenho 24 anos, sou casado com Aline Bruno Lopes e estamos aí na batalha, né, nesse ofício do Santo Ministério que Deus nos colocou e que nos está abençoando junto para o povo aqui de Caxias, onde nós temos a oportunidade de pregar o Santo Evangelho e de ministrar os santos sacramentos. Como tu disseste, né, a questão da parte do serviço divino é um projeto, né, algo que era para ser mais um hobby, porque também, assim como vocês, o culto é um assunto que, uns anos para cá, me interessou muito. Quando eu fui para o seminário, admito que eu não conhecia muito sobre o culto, não entendia muito bem como era a teologia do culto luterano, mas com o passar do tempo, nas aulas, a gente foi tendo uma maior compreensão e daí a gente foi se apaixonando pela teologia do culto. Daí então eu decidi criar aquela humilde página, o perfil no Instagram, para justamente divulgar, né? Aliás, quem sou eu na fila do pão, né? A gente tem uma outra página também, o Teologia e Liturgia Luterana. Você tem um blog, algo sensacional, também um blog espetacular, um blog também que eu me inspiro muito. E daí,
eu, querendo divulgar um pouquinho também mais do culto luterano, como mais um perfil do Brasil para divulgar o culto luterano, eu criei Serviço Divino e graças a Deus está dando frutos. Graças a Deus muitas pessoas estão conhecendo a igreja luterana por causa do culto e a gente louva a Deus e continua pedindo a Deus que Ele continue nos abençoando para que nós cada vez mais possamos pregar a palavra de Deus, o Santo Evangelho, das mais diversas formas que Ele nos possibilita. Muito bom, muito bom. Então vamos às perguntas, né? Vamos aí à nossa conversa em relação à liturgia e nada mais importante do que nós começarmos a tratar sobre a questão da missa ou da liturgia da igreja, é nós voltarmos às nossas confissões. Na Confissão de Augsburgo tem um artigo especial que se relaciona à missa, em que a Confissão de Augsburgo nos dá um contexto como a missa estava sendo tratada na época da Reforma. E a Confissão de Augsburgo utiliza o adjetivo de que a missa, né, texto se tornou uma espécie de feira, não é? E os nossos adversários nos acusavam de termos abolido a missa. Era mentira, porque os reformadores e a igreja sucessiva, a igreja luterana, ela continua com a missa. Então, a minha pergunta em relação a isso é como que as confissões tratam a liturgia, a missa luterana, e qual é a posição da igreja luterana confessionalmente? Legal, boa pergunta. Antes de tudo, principalmente caso você está ouvindo, não conhece a igreja luterana, caiu aqui por acaso, ou alguém te mandou, vamos definir o que é confissão, ou o que são as confissões luteranas. Basicamente, as confissões luteranas são uma série de documentos que foram escritas na época da Reforma, lá em 1500, onde esses documentos, então, depois eles foram reunidos, e formaram, então, o que nós chamamos de Livro de Concórdia, o famoso Livro de Concórdia, que foi publicado pela primeira vez lá em 1580. Por que é importante definir isso? Porque nós cremos, ensinamos e confessamos que o Livro de Concórdia contém a correta exposição da palavra de Deus. Ela nunca está acima das Sagradas Escrituras, sempre está abaixo, mas, de novo, nós cremos, ensinamos e confessamos que ela é a correta exposição da palavra de Deus. E é por isso que este livro ele é tão levado a sério por nós, cristãos luteranos. Um livro que deveria ser frequentemente estudado e lido. Então, como eu disse, dentro desse livro de Concórdia, há vários documentos confessionais que, à luz da palavra de Deus, tratam de diversos assuntos e doutrinas. Desde lá de quem é Deus, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, tanto que o livro de Concórdia vai iniciar apresentando ali os credos ecumênicos, né? Logo ali no primeiro artigo da Confissão de Augsburgo vai falar sobre Deus, até vai tratar também sobre questões do casamento, do sacerdote, dos padres e assim por diante. Então é um livro bem completo, que vai tratar de diversos assuntos. E um dos temas que também é tratado nesses documentos é justamente o assunto do culto, ou como era chamado, a missa. Pode até parecer estranho, mas as nossas confissões chamam o culto, a celebração cultica, de missa. A missa, na época da Reforma, como vai dizer lá o artigo 14, se não me engano, da Confissão de Augsburgo, ou 24, acho que é o 14, da Confissão de Augsburgo, vai tratar diretamente sobre o assunto da missa. Lá está dizendo que eles estavam sendo torpemente profanadas em função da obtenção de dinheiro. Ou seja, o que estava acontecendo com a missa? Estava havendo ali uma profanação. Para quê? Para obtenção de dinheiro. Ou seja, os padres celebravam a missa apenas por causa do pagamento que eles recebiam. Também a igreja da época havia ensinado que, mediante a sua morte, Cristo, nosso Senhor, teria feito satisfação somente pelo pecado original. Ou seja, do pecado que nós herdamos de Adão e Eva. E que a missa havia sido instituída, então, como sacrifício pelos outros pecados. Ou seja, pelos pecados atuais. Transformando assim a missa
em sacrifício pelos vivos e pelos mortos, visando uma reconciliação com Deus e o merecimento do perdão dos pecados para outros por meio da missa. E então, nesse artigo, no artigo 24, eles tratam e corrigem esses erros. Quando ele coloca lá, por exemplo, quando diz que o sacramento foi instituído não para realizar um sacrifício pelo pecado, pois o sacrifício ocorreu antes disso, mas para que, por meio dele, nossa fé seja despertada e sejam consoladas as consciências que percebem que, pelo sacramento, Cristo lhes promete a graça e o perdão dos pecados. Contudo, além do que é dito aqui na Confissão de Augsburgo, toda essa questão da missa ela é ampliada na Apologia da Confissão de Augsburgo, que é um outro documento que foi escrito em 1531, para rebater a refutação que a Igreja Romana tinha feito da Confissão de Augsburgo. Nessa apologia é que se aparece a primeira vez a palavra liturgia. E é dito da seguinte fórmula: o termo liturgia não significa propriamente sacrifício, mas antes ministério público, pois o ministro consagrante oferece o corpo e o sangue do Senhor ao resto do povo, do mesmo modo que um só ministro docente oferece o evangelho ao povo. Ou seja, ao contrário da opinião romana medieval, de que a liturgia ou de que a missa é o sacrifício da igreja, as confissões entendem a liturgia como obra de Deus e não como obra dos homens. Esse é o primeiro ponto. A liturgia ela é obra de Deus e não obra dos homens. Essa é a grande diferença. E daí então é que vai surgir a palavra Gottesdienst no alemão, que em português basicamente significa serviço divino. A gente vai explorar isso mais a seguir. Só que talvez aí vai ficar a dúvida, né? O que a liturgia tem a ver com o ministério? Porque as confissões unificam liturgia e ministério. Novamente, as confissões vão entrar em jogo aqui. Pois conforme a apologia coloca, a palavra liturgia era uma palavra que, para os gregos, a gente tem que prestar bem atenção nisso. A palavra liturgia era uma palavra que, para os gregos, significava ônus públicos, ou seja, as despesas ou encargos financeiros que o governo assumia em nome da sociedade com o objetivo de garantir o bem-estar e serviço da população. Com liturgia, no seu sentido original, a palavra no grego significa isso: o encargo financeiro que o governo assumia em nome da sociedade com o objetivo de garantir o bem-estar e servir a população. E é interessante que Paulo vai usar essa palavra em Colossenses para fazer uma definição muito interessante. Lá Paulo usa a palavra leitorgos, que vem da palavra leiturgia, que daí surge a liturgia. Paulo vai usar a palavra leitorgos para definir Epafrodito como ministro. Ou seja, é como se Paulo pegasse a palavra liturgia e definisse Epafrodito como ministro. Ou seja, em última análise, o que seria um ministro? Aquele que serve. E daí então nós entendemos o sentido grego da palavra liturgia, algo que serve. E Paulo vai usar isso para Epafrodito, definindo ele como ministro. Serve o quê? Aquilo que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 4:1, que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos sacramentos de Deus. Então, o que o ministro serve? Os sacramentos de Deus. E que vai em encontro justamente com o que Paulo também vai afirmar em 2 Coríntios, quando ele diz lá: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Então nós conseguimos compreender por que a palavra liturgia tem tanto a ver com o ministério e nada a ver com o sacrifício, como era o pensamento da época. Pois liturgia quer dizer basicamente serviço que é realizado por alguém. Quem? Pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos no culto
e somos servidos por ele por meio da palavra e do santo sacramento da ceia. Ato esse que acontece através do ofício do santo ministério. E daí, mais pra frente a gente vai falar sobre isso, né? Sobre as vestes do pastor, mas as vestimentas do pastor não estão lá por acaso, né? As vestimentas do pastor não é para bonito. Lá quando o pastor ele veste a sua roupa, o seu talar, a sua alba, assim por diante, é para mostrar pro povo, para a congregação, que não é a pessoa do pastor que está lá, mas é Cristo. É Cristo que perdoa os nossos pecados. É Cristo que proclama a sua palavra. E é Cristo que administra a Santa Ceia e nos dá e diz: tome e come, isto é meu corpo, que eu dei por ti para o perdão dos seus pecados, tome, bebe, isso é meu sangue que eu derramei por ti, para que os teus pecados sejam perdoados. Então esse é o sentido de liturgia. Basicamente, o sentido de liturgia nas confissões luteranas. Sempre vai ter a ver com o ministério e não com o sacrifício. Por quê? Através do ministério, Deus nos serve. Aí daí vai surgir Gottesdienst, serviço divino. O culto é um serviço de Deus para nós. Interessante, cara. A gente vê que, na realidade, se a gente pegar um conceito mais genérico de liturgia, todo o culto ele vai ter uma liturgia, querendo ou não. Então, existe uma liturgia dos evangelicais, existe uma liturgia batista, existe uma liturgia católica romana, uma liturgia presbiteriana, etc. E assim, quais que são as particularidades da liturgia luterana e como é que isso se relaciona com o princípio do lex orandi e lex credendi? Porque eu li muito sobre esse princípio Não sei se você já leu aquele livro do Jaroslav Pelikan, ele fala sobre a história da igreja, o desenvolvimento das doutrinas, etc. E ele fala muito, esse é o princípio que ele usa para desenvolver toda a sua história da doutrina, como a forma que a igreja ela orava, como a igreja tinha suas práticas litúrgicas, influenciava muito o que a igreja cria. Então, como é que é a relação entre a expressão entre esse princípio e a liturgia luterana? Show. Lex orandi, lex credendi. O que vem a ser isso? Lex orandi, lex credendi basicamente é uma frase latina que significa mais ou menos: a regra da oração é a regra da fé. Essa frase, lex orandi, lex credendi, ou seja, a regra da oração é a regra da fé, foi dita por uma pessoinha chamada Próspero de Aquitânia. E essa expressão lex orandi, lex credendi, ele basicamente resume a ideia de que a forma como a pessoa ora, ou seja, a maneira como ela expressa a sua fé, é um reflexo de sua crença e de sua compreensão teológica. Tá? Em outras palavras, a adoração e a crença estão intimamente ligadas. Como nós adoramos impacta o que acreditamos. E o que acreditamos impacta a forma como adoramos. E daí nós podemos pegar, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui da própria teologia luterana de culto, que é o quê? É você ser servido por Deus por meio da palavra e do sacramento, e então você dá graças a Deus por esse serviço. Você louva, ora, canta hinos e assim por diante. Então primeiro você é servido, depois você louva. E veja como isso vai se refletir na sua vida como cristão. A liturgia, ela não tem um fim em si mesma. Ela tem um objetivo, nos ensinar. Ensinar o quê? Ensinar que Deus nos ama tanto, a ponto de enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo, para que, através de sua obra, ou seja, através de seu sofrimento, através de sua morte e sua ressurreição, os nossos pecados fossem perdoados e a nossa salvação eterna fosse garantida. E por tudo isso, agora eu vivo a minha vida no mundo como um filho de Deus, amando o meu próximo, vivendo com Deus, viver como Deus quer que nós vivamos. E é aí que nós vemos, então, o lex orandi, o lex credendi em ação. A forma que eu creio vai se refletir na minha própria vida. Conforme eu oro,
vai se refletir na minha vida diária. E o que eu acredito na minha vida diária vai refletir naquilo que eu oro. Ora, se eu tenho uma tendência a mais, sei lá, de uma teologia da prosperidade, né? De eu ter que fazer algo para Deus, né? Vou pegar um exemplo qualquer. Vou lá dar, não sei, 20%, 10% lá das ofertas para Deus me recompensar. Talvez uma teologia da prosperidade. Eu sempre vou viver nesse mundo de ganância, talvez. Então, sempre aquilo que eu creio vai refletir na minha adoração e a minha adoração vai refletir na forma que eu creio. Não sei se deu para entender e pegar essa ideia do lex orandi e lex credente. Sim, e essa é uma doutrina que quando a gente vai ler em Efésios 5:19, e é um texto muito importante para a gente compreender. O apóstolo Paulo diz que nós devemos estar num culto, falar com Deus, estar diante dos salmos, primeiro de louvor de todo o coração. Então, o louvor é uma parte importante do culto, mas como forma de agradecimento pelo que Deus fez. Porque o objeto do culto, ele altera com a Constituição de Augsburgo, com o Livro de Concórdia, não é? Porque antes, a missa era compreendida como uma espécie de expiação pelos pecados, e agora ela é vista como aquele que expia os nossos pecados. Então, os nossos olhos se voltam ao céu, se voltam ao Cristo crucificado, com essa compreensão que você já explanou muito bem sobre o serviço divino, sobre Deus fazer por nós. E depois nós louvamos a Deus por isso. É interessante, por exemplo, isso a teologia luterana, ela é muito clara e muito bonita nesse aspecto. A teologia luterana, ela nunca inicia a ação a partir do ser humano. Vamos definir isso. A ação sempre parte de Deus, né? É simples, basta nós pegarmos a própria palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3. Quem é que cria os céus e a terra? Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? E daí, vai vir toda ali então a história da criação. E o que acontece logo após? O ser humano cai em pecado. Mas quem vai em busca do ser humano? O ser humano, ele se esconde de Deus. Mas quem vai em busca é Deus. E ali Deus promete, então, já a salvação, né? O chamado proto-evangelho, em Gênesis 3,15. Então, veja, desde o início, é sempre Deus agindo em favor da humanidade. E o nosso culto, o culto luterano, também se inicia da mesma forma. Como que o culto normalmente inicia? Com ali as palavras da invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando o culto se inicia dessa forma, está querendo dizer o quê? Duas coisas. Que o culto, ele não é dirigido a qualquer Deus, mas é um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o verdadeiro Deus. E outra, que quem inicia o culto não somos nós, mas é Deus que inicia o culto. É Deus que está se fazendo ali presente. E isso vai repercutir, então, em todo o culto. Agora, por exemplo, vai em determinadas denominações cristãs, onde, né, tem lá todo aquele movimento de ter somente o pregador lá na frente, somente ele falando, com aquelas teologias, pregações cold. O foco está onde? No ser humano, no ato de eu me sentir bem. Ora, isso acaba não refletindo a própria teologia bíblica, mas uma teologia totalmente voltada para o ser humano. Aí, de novo, aí a gente consegue compreender, então, como o lex orandi e o lex credente, ele funciona na nossa vida, né? Justamente. E uma frase interessante do Dr. Martin Lutero é que ele diz que o culto em que tem a ceia do Senhor ali é uma missa verdadeira, cristã, que para que um culto seja culto é necessário que tenha ali uma ceia. Enfim, todos os cultos luteranos nós celebramos a Santa Ceia. Só que eu queria comentar ainda sobre o lex credente e lex orandi, como isso expressa a nossa compreensão de ler o evangelho, né, cara? Porque se a gente parar pra pensar, a gente fazer uma análise do que acontece na liturgia, é uma expressão da crença luterana de ler o evangelho. É a crença de que Deus vem a nós antes de nós irmos a Ele. É a crença de que todo culto ele é voltado para enfatizar e centralizar a pessoa de Cristo revelada no Evangelho. E como você tem os elementos litúrgicos que nos apontam para isso. Por exemplo, a gente tem um momento de confissão no culto e você tem a absolvição pública, que já é um grande exemplo de ler Evangelho.
Você tem a homilia, que também é dividida em lei e evangelho, e culmina no ápice da missa, que é a celebração da Eucaristia, que justamente é o evangelho diante dos nossos olhos. E como a gente vai falar posteriormente sobre a importância do altar, é o memorial do Calvário, trazido a nós, com seus efeitos e com o mesmo corpo e o mesmo sangue que foi sacrificado de uma vez por todas no madeiro. Então, essa é a beleza do Lex Orante, Lex Credendi na liturgia luterana para mim. É você orar, você ter a sua forma de adoração centrada no Calvário. Isso expressa o que você crê, que é a teologia da cruz, é que é Cristo vindo até nós. Enfim, passo para você continuar. Só deixa eu só complementar. É interessante que todo culto, se vocês repararem, é uma ida e vinda. Todo culto, como assim uma ida e vinda? É uma ida da nossa parte e uma vinda de Deus. Como assim? Nós iniciamos o culto com a invocação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E daí vai vir então o momento da confissão dos pecados, que vai seguir ali o plano da salvação. Deus criou os céus e a terra, um ser humano caiu em pecado. E nesse momento nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós pecamos diariamente por pensamentos, palavras e ações. E nós suplicamos, Senhor, perdoe os nossos pecados. E aí então, Deus misericordiosamente, através ali da pessoa do pastor, através do que Cristo fez na cruz por nós, perdoa os nossos pecados. Primeiro ponto. Aí veja, nós confessamos nossos pecados, nós fomos perdoados. O que nós fazemos? Nós louvamos a Deus com o quê? Com o salmo. O salmo é um louvor. Aí nós louvamos a Deus pela bênção, a absolvição, do perdão dos pecados. Aí nós glorificamos ao Pai de novo, Pai, Filho e Espírito Santo. O que nós fazemos após? Nós suplicamos novamente. No Kyrie, Senhor tem piedade. Cristo tem piedade. Senhor tem piedade. Ou seja, Senhor, ajuda-nos, socorre-nos. Dá uma força aqui, né? E olha como Deus nos responde. E provavelmente a gente, às vezes, nem consegue pensar, acaba nem prestando atenção nisso. Logo depois do Kyrie, logo depois dessa petição, nós cantamos o Gloria Excelsis. Glória a Deus nas alturas. O que é esse canto? É o canto que os anjos cantaram quando Jesus nasceu. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu ouvi a tua súplica, eu ouvi o teu pedido, por isso eu envio o meu Filho Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. Outro lugar também que é muito interessante que isso acontece de forma nítida, ali, é justamente na liturgia eucarística, ali no Sanctus, no Santo, quando nós clamamos Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana significa Senhor, socorre-nos, salva-nos, nós te pedimos. Veja como Deus é bom, né? Deus é sensacional. Ele nos ouve o nosso pedido, o nosso clamor. Tanto que, logo em seguida, nós vamos estar diante da presença do próprio Salvador Jesus Cristo, enviado por Deus. Para quê? Para que os nossos pecados sejam perdoados, para a nossa fé seja fortalecida, para que nós esperamos, então, afinal, a salvação eterna já garantida por Cristo. Então, veja, a liturgia é sempre uma ida e vinda. Sempre nós pedimos e Deus misericordiosamente nos ouve enviando seu Filho Jesus. Eu acho isso no culto luterano. Aqueles que param e conseguem prestar atenção nisso, eu acho isso muito sensacional, cara. Mesmo que, talvez ali, o sermão do pastor, ele for meia boca naquele dia, mas em toda a liturgia, que se a pessoa conseguir prestar atenção, eu acho que a pessoa sai mais confortada com a liturgia do que com o próprio sermão do pastor, na maioria das vezes. Sim, cara, isso que você falou sobre o santo, sobre o Gloria Excelsis, todas essas coisas. Eu lembrei de um artigo que você passou lá, que eu li, muito interessante, que é aquele do reverendo do seminário de St. Louis, que ele fala sobre a adoração, como a gente se une aos anjos e arcanjos no céu. E ele traz um retrato do livro de Apocalipse lá, quando ele fala da sala do trono em Apocalipse capítulo 5, em que uma multidão de anjos e dos seres viventes, de todos os que foram remidos, eles cantam numa só voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Isso eu acho muito legal, porque na missa a gente está participando da comunhão dos santos, e não só dos santos aqui que estão ao nosso lado, mas também dos santos que já foram remidos no passado, de toda a igreja de Cristo, numa só voz, adorando o Cordeiro, cara. Isso é muito maravilhoso. Glória
próxima pergunta que eu gostaria de perguntar é em relação à igreja primitiva. É evidente que nas Sagradas Escrituras nós não temos uma liturgia toda feita e completa, mas será que nós poderíamos conversar um pouco sobre como era a liturgia da igreja primitiva e como nós podemos adaptar isso para a nossa cultura? Tá, vamos lá então. Como que era o culto na igreja primitiva? As liturgias que nós possuímos hoje, elas não foram criadas do nada. Elas também não foram criadas em um só concílio, ou surgiu, alguém fez um culto e ela tá como que tá hoje. Não. Elas levaram tempo para se formar, chegarem assim como estão hoje. Se nós olhamos para o Antigo Testamento, se nós olharmos lá, principalmente para Levítico, também que vai tratar bem sobre esse assunto, a gente vai ver Deus ditando algumas regras de como ele queria que fosse o culto do povo de Israel. Como deveria ser feito os sacrifícios. Nós vemos lá, por exemplo, a instituição do sacerdócio, onde Deus separa um grupo de homens da tribo de Levi para serem sacerdotes, e dá a instrução, inclusive, de como as roupas daqueles sacerdotes deveriam ser. Isso foi passando até chegar no Novo Testamento, onde o culto permaneceu. E o que devemos lembrar é que uma das considerações mais importantes na avaliação do culto cristão primitivo é a natureza do culto judaico no primeiro século. Entre o Antigo e o Novo Testamento foi criada a instituição conhecida como sinagoga, especialmente como um lugar de culto para os judeus que estavam fora de Jerusalém e, portanto, então, incapazes de estar presentes no templo. A sinagoga teve sua própria liturgia particular no primeiro século. E então os primeiros cristãos faziam seus cultos dentro desse contexto judeu. O culto cristão primitivo, como a gente pode ver, por exemplo, lá no livro de Atos, ele é essencialmente um resultado dos padrões de culto judaico do primeiro século. Ou seja, se o culto judaico era litúrgico, o culto dos primeiros cristãos também era litúrgico. Embora não exista ali um manual de como era especificamente o culto judeu do primeiro século, vários elementos de um culto tradicional da sinagoga podem ser vistos através de alguns documentos que foram datados do primeiro século. Por exemplo, dentro do culto judeu, havia pelo menos 2 leituras das escrituras, que inclusive mudavam conforme a ocasião ou a festa que se celebrava. E após essas leituras, era dado explicações sobre elas. Nos cultos também tinha algumas orações muito específicas, assim como nós temos também nos cultos de hoje algumas orações específicas. E também tinha a recitação de um tipo de credo, que era o Shema. E no final do culto, havia uma bênção que era dada por um sacerdote. Ou seja, todos estes elementos demonstram que o contexto em que se desenvolveu o culto cristão foi basicamente litúrgico. Um dos aspectos nós temos hoje também. Não devemos esquecer que a própria história da igreja cristã moldou a liturgia. Conforme a igreja ela foi crescendo, a liturgia também ela foi se adaptando. Por exemplo, até a era constantiniana, não existia o ofertório. O que é ofertório? É aquela parte do culto que nós cantamos ou dizemos, cria em mim, ó Deus, um puro coração. Conforme a igreja cristã foi crescendo, e então foi surgindo as grandes basílicas, né? Que cabiam milhares e milhares de pessoas dentro, para não ficar aquele silêncio ensurdecedor na entrada dos elementos que iam ser usados na celebração da ceia, começou-se a utilizar um ofertório, que era um canto que era entoado pela comunidade enquanto os elementos eram trazidos ao altar. E que normalmente, então, se utilizou do Salmo 51 para esse canto, assim como nós vemos nos cultos de hoje. Então veja, conforme a igreja ela foi crescendo, a liturgia ela foi se adaptando, né? Então isso aí foi algo crescente, até chegarmos na liturgia que nós possuímos hoje. E daí vai vir a questão, né?
Até que ponto podemos adaptar o culto à nossa cultura? E aí, ah, é um pouco complicado, mas isso normalmente, pelo menos o meu ponto de vista particular, é mais de uma reflexão pastoral que tem que ser feita, sabe? Ah, pois quem administra os meios da graça é o pastor, não é a congregação, é o pastor. O pastor que é chamado para administrar a palavra e sacramento. A pergunta que fica é: a suposta adaptação do culto é para o meu bel prazer como pastor? Porque eu gosto de tal jeito, ou assim, ou assado? Ou porque a comunidade realmente precisa de uma adaptação? Essa é uma reflexão que tem que ser feita. E, de novo, né, voltando lá para o entendimento do termo liturgia ou liturgia. Nós, pastores, somos o quê? Somos servos. Como Paulo vai dizer, né? Nós somos dispenseiros dos mistérios do Senhor. O que era um dispenseiro? O dispenseiro, quando chegava visitantes ou pessoas na casa do patrão, esse dispenseiro ia na dispensa, pegava os elementos, preparava a comida e servia aos convidados. Da mesma forma é o pastor. O pastor, ele não é o dono da dispensa. Ele é o dispenseiro. Ou seja, ele apenas serve aquilo que Cristo ordena que ele sirva. Então a pergunta que eu, praticamente, me faço, né? Que direito um pastor tem de ficar mudando a liturgia? Eu vejo um pouco de dificuldade em relação a isso. Não que isso possa acontecer, tá? Veja, o artigo 10 da Fórmula de Concórdia, que é um documento também que se faz presente lá no livro de Concórdia, é muito clara quando se fala dos adiáforos. A liberdade que isso não dá. Mas o que pode acontecer é que a liberdade pode virar uma libertinagem. Por isso que é tão perigoso. Pois daí eu vou mudando a liturgia, vou adaptando ela, até que daqui a pouco se perdeu toda a identidade do culto, da teologia. E como que vai ficar então o lex orandi, o lex credente? Então, assim, a meu ver, essa questão da adaptação do culto à nossa cultura, só se for algo muito necessário. Eu, particularmente, eu nem sei citar um motivo que levasse à adaptação da liturgia. Talvez na linguagem ali, né? Na linguagem que... A linguagem, ela vai mudando conforme o tempo. Mas em sua estrutura, eu acho que ela não deveria ser nunca mudada. Porque é algo que nós herdamos, algo que foi construído com o tempo. E se ela está assim hoje, não é por acaso, mas porque Deus quis que ela estivesse assim, que nós a usássemos. O problema é que tem pessoas que acabam não se aprofundando, né, nos estudos da teologia, não é estudo da liturgia em si, mas estudo da teologia da liturgia, e acaba muitas vezes modificando ela a seu bel prazer, o que daí corre um grande perigo, né? Tem um padre, até que ele fala, né? A liturgia não é do padre, e a gente pode se adaptar, né? A liturgia não é do pastor, a liturgia é da igreja, ou seja, do povo de Deus, de toda a igreja cristã. Então, que direito eu tenho de ficar modificando algo que não é meu? Né? Se Deus me deu se Deus me colocou como dispenseiro, cabe a mim, como pastor, apenas servir aquilo que Ele quer que nós sirvamos, que é a palavra e sacramento, o que acontece durante a ordem de culto, o que acontece ali durante a liturgia. Isso é um compromisso, compromisso com a liturgia é acima de tudo um compromisso confessional, né? A partir do princípio lex orandi, lex credendi, ou seja, a nossa teologia, a nossa confissão se dá na nossa liturgia. E nós vamos ver mais para frente que cada gesto, cada movimento do culto, assim como numa sinfonia, você tem o primeiro movimento, que é um movimento mais alegre, né? Você tem o segundo movimento, que é mais devagar. Você veja, na nossa liturgia, a liturgia da igreja católica, como no sentido de igreja cristã, você tem movimentos, você tem partes, né? E como o Deus falou,
todo algo que se culmina na Santa Ceia. Então, a liturgia vai perpassando, né, por um caminho que se culmina na Santa Ceia, né? Como a sinfonia se culmina no quarto movimento, que é o, o principal, digamos assim, né, o último movimento da sinfonia, você tem ali o principal movimento da missa, que é a Santa Ceia. Então, ter um compromisso com a liturgia é, acima de tudo, um compromisso confessional, onde os ministros do Evangelho, que são os, né, o dispenseiro, como diz, ele é o responsável por trazer essa confessionalidade para a congregação e demonstrar para a congregação que nada ali é fútil, que nada ali é inútil, que nenhuma música ali está sendo feita por eu me sentir bem, ou por sensação, porque é a música da moda, porque é a música lançamento, mas porque tem um sentido teológico nela, né? Em cada movimento da missa, o Agnus Dei, os santos, enfim, e todos os elementos que existem na liturgia, eles estão ali com um propósito. E grande parte deles são elementos que são tirados das próprias Sagradas Escrituras, né? Então, assim, você está tirando elementos bíblicos da Santa Ceia. Aqueles que fazem, né? Não todos os ministros, evidentemente. Então, seria esse compromisso litúrgico, acima de tudo, um compromisso confessional, um compromisso com a doutrina da nossa igreja. Sim, e só uma outra questão, né? Claro, isso não acontece só dentro da IELP, da Igreja Luterana, né? Da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Acontece em diversas denominações cristãs que usam a liturgia. Só que, de novo, por quê? Tem pastores que dizem assim, os membros não vão entender. Mas você chegou e explicou por membro? Aqui na minha comunidade que eu estou, havia-se um formato de culto. Cara, o pastor ele ficou 30 anos, ele trabalhou da forma que ele podia, mas eu cheguei aqui com aquilo que nós saímos do seminário, com aquilo que a gente aprendeu. E eu comecei a fazer a liturgia tranquilamente, a liturgia padrão, com todos os seus elementos. Eu percebi que a comunidade, a congregação, estava meio perdida, assim. E daí, então, visitando os membros, a gente acaba descobrindo que a teologia do culto não era tão aplicada. Né? Que ali, meio que o pastor fazia ali o culto conforme que ele queria, entre aspas, assim. Tinha um padrão, mas não se seguia ali como deveria ser. O que acontece? Há uma dificuldade dos membros compreender. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está instruindo. Praticamente eu estou fazendo mensalmente folhetos, uma folha, com curiosidades litúrgicas. Tanto que o primeiro folheto foi sobre o altar. O que significa o altar? Porque o altar, ele tem altar que fica grudado na parede, porque tem altar que fica desgrudado na parede, porque tem vezes que o pastor ele fica descostas para a congregação no altar, fica descostas para o próprio altar, porque o pastor às vezes ele vai para trás do altar, tem todo um significado. Eu acho que cabe nós, como pastores, ensinar isso para os nossos membros. Os nossos membros têm que saber disso. Eu, particularmente, eu estava empenhado num projeto, eu criei um manual de profissão de fé. Profissão de fé é um curso que a Igreja Luterana oferece para novos membros, já adultos que querem entrar na igreja. E eu criei esse manual em cima do culto. Porque é importante que a pessoa entre na igreja já sabendo o que acontece no culto. Porque aquilo lá não está a bel prazer, né? Tudo aquilo ali tem um significado. As vestimentas do pastor têm um significado, né? Não é para bonito. As velas no altar têm significado. O púlpito tem um significado. A palavra de invocação tem um significado. E assim por diante. Então, as pessoas... E parece que tem pastores muitas vezes que temem que os membros saibam disso, mas não, pelo contrário. Eu tenho certeza que todo aquele que estudar a fundo e entender realmente o que é a teologia... Bem, vocês mesmos aí, tanto Chopin como Mateus, podem falar sobre isso. A partir do momento que a gente entende o que realmente é o culto, que é o serviço divino, cara, a nossa mentalidade de culto muda. O nosso prazer de estar no culto muda. A gente não vai no culto simplesmente por ir.
mas a gente vai por gosto, porque a gente quer ser servido. Exatamente, cara. Isso que você falou faz toda a diferença. Quando a gente entende o que acontece na missa, é como a gente participar de um banquete, né, velho? Então, já pegando um gancho nisso que você falou, comenta um pouco para os nossos ouvintes conhecerem um pouco quais são os principais elementos do culto evangélico luterano. Pronto, você falou sobre, se o pastor ele fica de frente para a congregação ou de frente para o altar. Isso tem um significado muito bonito também, que a gente estuda no ofício do ministério, e na liturgia. O que que é o calendário litúrgico? Por que que a igreja é paramentada com cores diferentes durante o ano? O que que significa as vestes do pastor, por exemplo? É, o que que significa a existência de um altar? Porque muita gente critica os luteranos. Por que que vocês mantêm um altar ainda na dispensação da nova aliança, sendo que o sacrifício de Cristo já foi feito? A gente vai falar um pouco dessa questão. E também os demais símbolos que acompanham toda a estrutura da missa luterana. Eu acho que, para essa resposta, eu acho que a gente teria que fazer uns 3 podcasts a mais. É muita coisa. Tá, vamos lá. Vou tentar resumir para vocês. Quais são os principais elementos do culto evangélico luterano? Todos os elementos são os principais. A liturgia, a gente tem que entender isso. A liturgia, ela tem uma função pedagógica tão maravilhosa que se nós pararmos e estudarmos e analisarmos cada ação que acontece em um culto luterano, vamos ver Deus agindo em nosso favor em cada uma dessas ações. E primeiro ponto. Agora, se fôssemos elencar algo que não pode de fato, isso não pode faltar no culto luterano. O que não pode faltar? A invocação, eu acho que isso é algo essencial, porque, de novo, o nosso culto não é para qualquer Deus, mas é para um Deus que é Pai, que é Criador, um Deus que é Filho Redentor e Deus que é Espírito Santo Santificador. E nós confessamos, então, isso publicamente a todos, que o nosso culto é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro elemento que não pode faltar é a confissão e a absolvição dos pecados. Isso é sem chance de faltar. A proclamação da palavra e, de forma especial, a Santa Ceia. Mas se fosse elencar de todos os elementos culticos que tem no culto, eu acho que esses 4 são os essenciais. São os elementos que nunca deveriam faltar. Todos os elementos, né, tais como ali, por exemplo, tem o Kyrie, o Gloria in Excelsis, o prefácio próprio, o Veredicno e assim por diante, eles são muito importantes. E, pelo menos ao meu ver, eles nunca deveriam ser tirados da ordem cultica. Nunca. Se a gente fosse definir, sei lá, alguns elementos totalmente essenciais, né, que estão ali no top 10, digamos, eu creio que seriam esses. Né? A invocação, a confissão e a absolvição dos pecados, a proclamação da palavra e a ceia do Senhor. Haja visto que o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, até quando Cristo voltar, a celebração da ceia ela tem que ser realizada. Outra pergunta: para que serve o calendário litúrgico? Para quem não sabe o que é o calendário litúrgico, a igreja ela possui um calendário à parte do calendário civil. Aquele calendário que nós usamos no dia a dia. Este calendário à parte se chama justamente calendário litúrgico. E neste calendário nós encontramos várias datas comemorativas que nós cristãos celebramos. Como, por exemplo, os dias santos, dia em que nós lembramos a memória de algum personagem importante da história do cristianismo, os domingos e períodos do ano, como, por exemplo, neste domingo nós iremos celebrar o 4º domingo de Páscoa. E o calendário litúrgico, então, ele se inicia lá no 1º domingo de Advento, que ocorre lá por fim de novembro para o início de dezembro. Normalmente é sempre o 1º domingo após o dia de Santo André, que é 26 de novembro, se não me engano.
e vai então até o último domingo do ano eclesiástico, que vai normalmente até novembro. Então, o calendário litúrgico era um calendário propriamente da igreja, não só da igreja luterana, pelas mais diversas igrejas cristãs que usam a liturgia como a forma normativa de culto, e serve para guiar os cristãos, para ensinar também, né? Como tem ali as datas festivas, a memória dos santos, também os períodos e os domingos, né? Também, junto com o calendário litúrgico, existe ali o lecionário cristão, né? O que nós chamamos também de trienal, que é a série de leituras para cada domingo, ou seja, para cada culto, né? As leituras do culto não é o pastor que escolhe, né? É o pastor que, agora que eu vou escolher essa leitura porque eu acho bonita. Não. A igreja isso foi surgindo também com a história da igreja, com a formação da igreja. Daí também foi surgindo os lecionários, que são uma série de leituras que a cada domingo muda, né? Isso dá uma liberdade também para a congregação aprender mais sobre a Bíblia. Porque nós temos dois tipos de lecionário. Nós temos o lecionário trienal e o lecionário anual. O anual é o mais antigo, usado por muito tempo. E o lecionário trienal é o lecionário mais atual, que surge ali no Concílio Vaticano II, que é o famoso Concílio Ecumênico, cujo várias denominações cristãs litúrgicas participaram desse concílio e formaram então esse lecionário trienal, né? O trienal A, B e C. E cada ano, basicamente, as leituras mudam. Por exemplo, no trienal A, o evangelho de destaque, o evangelho que é mais lido durante o ano, é o evangelho de Mateus. A trienal B, o evangelho de destaque, é o evangelho de Marcos. Na trienal C, o evangelho de Lucas. É interessante que, usando a trienal, em 3 anos você lê quase toda a Bíblia. É uma forma também de a congregação aprender mais sobre a palavra de Deus. As vestes do pastor, que a gente comentou, as vestes pastorais ou as vestes litúrgicas. De novo, aquelas vestes que o pastor usa não está lá para bonito, né? Não é para o pastor ficar mais bonito que os membros da congregação, não. Aquelas vestes, elas possuem um grande significado. Por exemplo, a alba. O que é a alba? A alba é aquela vestimenta branca, normalmente que nós chamamos de batina também, mas o nome certo é alba. Essa é a vestimenta mais antiga, é a vestimenta mais antiga no cristianismo. As suas origens, aí nós também lembramos lá do Levítico, né, quando Deus instituiu o sacerdócio, daí eles dão instruções como as vestimentas de sacerdócio devem ser feitas, e também remonta às origens lá da túnica romana, peça do vestiário romano que era muito comum até o século V, a partir do qual então se tornou uma peça de vestuário exclusiva do clero. Bem, o significado dela é tanto que, claro, ela lembra a visão que João teve dos céus, como lá em Apocalipse 7, versículo 14, ele diz, né? Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, a imagem lembra a cada crente que ele agora está vestido na justiça de Cristo e que um dia estará com a multidão vestida de branco, que foi lavada no sangue do Cordeiro. E essa esperança, essa tal esperança, é expressada justamente na oração que o pastor faz quando ele veste a alba, quando ele veste a batina, quando ele diz: vista-me, ó Senhor, e limpe meu coração, para que, purificado no sangue do Cordeiro, eu possa sempre desfrutar da felicidade eterna. Então essa é a primeira vestimenta do pastor. Depois da alba, nós temos a estola. A estola é aquela faixa, né, de 2 lados que os pastores usam, que os padres também usam, enfim, várias denominações cristãs usam. Normalmente elas são coloridas, dependendo do ano litúrgico, elas mudam. Uma época é verde, agora no tempo da Páscoa é branco, na Quaresma, no Advento é roxo, azul e assim por diante. A estola basicamente representa o jugo de Cristo.
A estola ela representa também que aquele que está lá na frente foi ordenado pelo próprio Cristo, e isso aqui é bem forte, foi ordenado pelo próprio Cristo a administrar a sua palavra e os santos sacramentos, os meios da graça. A estola, em resumo, simboliza a perfeita obediência de Jesus, através do qual ele nos obteve a estola ou manto da vida eterna. E isso vai se confirmar, de novo, na oração que o pastor profere ao vestir a estola. O pastor ora assim: dá-me novamente, ó Senhor, a estola da imortalidade, que perdi com a transgressão dos meus primeiros pais. E ainda que indigno de me achegar ao teu ministério sagrado, dá com que eu me alegre no mesmo para sempre. Então, essa é a segunda vestimenta. Primeira é a alba, a batina branca. Segunda, a estola. E temos a casula, né? A casula, ela é uma veste que está tendo grande aderência nos últimos anos. A gente está vendo cada vez mais pastores usando a casula. E isso é algo muito bom e muito belo. Por quê? A casula, liturgicamente, é a principal vestimenta eucarística. O que isso quer dizer? A casula, ela é usada quase que exclusivamente durante a celebração da Ceia do Senhor. Nos cultos eucarísticos, nos cultos que tem celebração, o celebrante deveria usar a casula. E ao vestir a casula, o pastor ora da seguinte forma: Senhor, que disseste, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, capacita-me a usar esta casula e concede-me a tua graça. Esta oração aponta para o simbolismo da casula e dá a entender que o seu portador está a serviço de Jesus Cristo, fazendo a sua vontade de acordo com a sua vontade. Ou seja, em última análise, a função das vestimentas litúrgicas é mostrar para o povo que não é a pessoa do pastor que está ali, mas sim Cristo na pessoa do pastor. Enquanto o pastor fala as palavras das Sagradas Escrituras, é Cristo que se faz presente no meio do seu povo. Isso é muito belo, pois tira toda a ação do culto do ser humano. O culto ele não está centrado no ser humano, mas ele está centrado totalmente na ação exclusiva de Cristo. Ele é ação, ele que age em nosso favor. Então, por isso que o pastor ele veste aquelas roupas litúrgicas, né? A batina, a estola e a casula. Tem também uma vestimenta que é muito comum, que é a camisa clerical, né? Que normalmente é aquela camisa preta que tem uma faixa branca no pescoço. Normalmente aquilo é confundido com católico, né? Os romanos que usam e os pastores querem imitar. Não, não é isso. Uma que é aquela camisa, primeiramente, ela foi criada por um protestante, né? Por um pastor presbiteriano, que era comum até mesmo os pastores da época usarem a batina. O que é a batina? Aquela veste preta que que os padres usam hoje em dia, né? Somente os padres, normalmente. Daí, então, para uma forma de facilitar ali, esse pastor presbiteriano cria essa camisa clerical. E daí você encontra vários significados para ela, mas o significado que eu achei interessante para aquela roupa, que é o seguinte: normalmente ela é preta, né? A forma original ela é preta. E preta significa luto. Então, quando o pastor veste aquela camisa preta, é como se ele morresse para si mesmo. Ele morre para as coisas do mundo, digamos. E ao colocar aquele colarinho branco, duas coisas. Ele coloca na garganta, né, ali no pé das cordas vocais. Isso significa o quê? Que simboliza ali toda aquela questão dos escravos, que a corrente fica na garganta, muitas vezes, dos escravos, né? Então, ou seja, a partir desse momento eu sou escravo de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Sou ministro do Senhor. E por que está nas cordas vocais e por que aquele colarinho é branco? Porque tudo a partir de agora que eu for falar é Cristo falando, é saindo a voz de Cristo. Então veja, tem todo um simbolismo bonito. O preto, eu morro para mim mesmo, agora eu vivo para as coisas de Deus.
tá, o colarinho tá no pescoço, simboliza a escravidão, a servidão do ministério. E daí o branco, né, a pureza de Cristo, é Cristo falando ali, que está bem presente ali, bem perto das cordas vocais. Então, isso basicamente são o significado das vestes litúrgicas. Agora, o altar. Devemos entender o quê? O altar, ele é o centro do culto da congregação e ponto final. O altar é o centro do culto da congregação. O altar, ele não é apenas uma peça do mobiliário sacro da igreja, como o púlpito, por exemplo, onde o pastor prega, ou como um ambão, onde é feitas as leituras bíblicas. O altar, ele é um monumento. Deus prescreveu o altar para o culto tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Sendo assim, o culto da congregação tem se desenvolvido no altar e ao redor dele. O altar é, portanto, de tal forma central e sagrado que muitos teólogos dizem que o altar é a igreja e a igreja é o altar. O altar é o lugar e o monumento mais importante do templo. Ele é mais importante até mesmo que o próprio púlpito, onde o pastor prega. E tem pastores que irão dizer que o púlpito é o lugar mais importante. Bem, pastores que dizem isso, ou quem fala isso, sequer estudaram a fundo a teologia do culto. E esses mesmos pastores dizem que o sermão deve ser o destaque do culto. Agora eu pergunto, imagine se o sermão sai meia boca, né? Se não sai da forma esperada, se sai alguma teologia errada ali. O que aconteceria com o ouvinte? Obviamente que a palavra, a proclamação da palavra, ela tem o seu destaque no culto. Contudo, o altar é o símbolo da graciosa presença de Deus em sua igreja. O seu significado é o de sacrifício. Significa primeiramente o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo para a redenção do mundo, e também significa o nosso sacrifício pessoal da oração, do louvor, do agradecimento e das posses a Deus por meio de Cristo nosso Senhor, mediador e sumo sacerdote. O altar também é a mesa do Senhor, para a preparação, consagração e distribuição do pão ou corpo sagrado e do vinho com precioso sangue de Cristo no sacramento do altar. Por isso que ele é tão importante e por isso que devemos ter grande respeito e reverência por essa parte da igreja, por esse monumento que é o altar, né? E se vocês repararem, quem for no culto luterano, muitas vezes vocês vão reparar que tem momentos que o pastor lá no altar, ele vai ficar de costas para a congregação e vai ficar de frente para o altar. Por quê? Porque tem esse movimento. Duas coisas. No culto, o pastor ele exerce dois ofícios. O ofício sacerdotal e o ofício profético. O que seriam esses dois ofícios? Quando o pastor ele está de costas para a congregação no altar, isso normalmente acontece nos momentos em que é feita orações. O pastor ele está exercendo o seu ofício sacerdotal. O que quer dizer isso? O que é um sacerdote? O sacerdote é que faz mediação entre os homens e Deus. Então, o que o pastor está fazendo ali? Ele está coletando as orações do povo de Deus, está pegando e ele está oferecendo, ele está entregando as orações ao Pai, por meio de Jesus. Então, naquele momento que o pastor está orando, virado de costas para a congregação e de frente para o altar, ali está no seu ofício sacerdotal. Está servindo de mediador entre os homens e Deus. Ato que acontece normalmente das orações. E normalmente, quando o pastor está de costas para a congregação e de frente para o povo, ele exerce o ofício profético. O que é um profeta? Aquilo que proclama a palavra de Deus, aquilo que proclama a sua vontade. Por isso que a mensagem é sempre feita de frente para o povo. Por isso que as leituras bíblicas são feitas sempre de frente para o povo, porque ali o pastor está exercendo o seu ofício profético, ministrando a palavra, proclamando a palavra de Deus. Outra coisa que vocês citaram, né, a questão de Apocalipse. É muito claro, principalmente Apocalipse 4,
João descreve o que está acontecendo no céu neste momento. Neste momento que você está ouvindo o podcast, está acontecendo um culto lá no céu. Apocalipse 4 vai retratar a imagem que lá tem um trono lá no céu, tem um trono ou um altar, e em cima desse altar está o Cordeiro, que João fala, né? O Cordeiro que é Jesus. Jesus está em cima desse altar. E todos aqueles que nos antecederam na morte, ou seja, todos aqueles que faleceram antes de nós, todos os nossos amigos, todos os nossos parentes, talvez parentes próximos, como pais, mães, avós, enfim, todos esses estão lá fazendo o quê? Prestando culto àquele Cordeiro que está no altar, a Jesus que está lá no altar no céu. E eles estão fazendo o quê? Estão cultuando, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Ou digno és o Cordeiro de todo louvor. E são as mesmas coisas que nós fazemos no culto. Então, assim, olha, como João relata, todos aqueles que nos antecederam na morte estão lá nos céus, em volta do altar onde está o Cordeiro de Deus, onde está Jesus. E vem se na igreja nós não fazemos a mesma coisa. Quando nós estamos em culto, nós estamos em volta de onde? Do altar, certo? Todo o povo de Deus. E o que está em cima do altar? Cristo. É Cristo que está ali no altar. Através de quê? Do santo sacramento da ceia do Senhor. Quando ele se faz verdadeiramente presente no pão e no vinho com o seu verdadeiro corpo e sangue. Então, o culto, nós podemos dizer que o culto, ele é um spoiler, eu gosto dessa palavra. Ele é um spoiler daquilo que nós vamos fazer nos céus. Se você quer saber, querido irmão que nos ouve, se você quer saber o que você vai fazer no céu quando você morrer, vá a um culto. Aí você vai saber que é o quê? É cantar, é louvar, é prestar adoração ao Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, louvar Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante, por exemplo, ali, antes da distribuição, na ceia, todos nós cantamos ou falamos, né? Cordeiro divino, morto pelo pecador, ser compassivo, ou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a frase que João falou. João estava no deserto e viu Jesus. Lá no final, lá longe, apontou e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E nós fazemos a mesma coisa no culto. Nós dizemos, eis o Cordeiro de Deus, e nós recebemos esse Cordeiro de Deus. Nós tocamos nesse Cordeiro de Deus, assim como João tocou. Assim como Simeão, né, pegou o menino Jesus nos braços, verdadeiramente tocou naquele menino Jesus. Ergueu, deu graças e disse, Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo. Ou seja, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. A mesma coisa acontece no culto. Quando você vai ao culto, você toca em Cristo. Você come do seu corpo e bebe do seu sangue para que o seu pecado seja perdoado. E daí você, como Simeão, pode dizer, Senhor, agora eu posso morrer a qualquer momento. Quando o Senhor quiser me levar, sinta-se à vontade. Isso é um grande conforto para nós. Sabe por quê? Porque nós vimos a salvação. Por isso nós estamos preparados para estar diante da própria salvação, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amém. Muito bonito isso. Saber que em todos os cultos, mediante o sacramento do altar, nós tocamos nesse Cordeiro que é revelado pelo Evangelho. Isso é muito bonito mesmo. Mas, reverendo, fazendo um toque nos nossos irmãos calvinistas, eu gostaria de perguntar para você em relação ao diagnóstico luterano a respeito do princípio regulador do culto calvinista, que diz que o verdadeiro culto é aquele que Deus ordenou, e o culto falso é aquele que Deus não ordenou. Esse princípio se encontra na Confissão de Fé de Westminster, né, que é seguido pelos reformados. E qual é a posição luterana a respeito deste princípio regulador dos calvinistas? Durante a época da Reforma,
a gente sabe que houve uma grande divisão entre essas duas tradições, né? A luterana e a reformada. Martinho Lutero, ele reteve a estrutura básica da missa católica romana, né? Eliminando ali elementos que estavam em desacordo com o evangelho e contraditórios com a escritura. E daí, até nós entendemos por que nós luteranos mantivemos o uso da liturgia, né? Lutero, nunca foi a pretensão de Lutero criar uma nova igreja. Nós também devemos entender isso. Lutero, Lutero, ele amava a sua igreja, tanto que ele era padre. Ele deixou de ser advogado, estudar direito, para se tornar padre. Então ele amava a sua igreja. Lutero também era acadêmico, ele estudava muito a Bíblia. Ele viu lá, o justo viverá por fé, não por venda de indulgências. Então ele apenas queria conversar com a igreja. Apenas apresentar, a gente está seguindo por um caminho que não é bíblico. A gente está cometendo um erro grave. Mas como nós sabemos, ai de quem naquela época duvidasse da igreja, duvidasse do Papa. Então daí que surge a denominação cristã, Igreja Luterana. Mas Lutero nunca quis criar uma nova igreja. Por isso que nós, luteranos, podemos dizer que nós somos a verdadeira igreja católica. Nós podemos dizer isso sem medo, né? Quem acabou se desviando foi os romanos da doutrina. Nós mantivemos a doutrina centrada naquilo que é o correto, nas Sagradas Escrituras e no Santo Evangelho. E o que aconteceu então foi que se eliminou elementos que estavam em desacordo com o Evangelho e contraditórios com as Escrituras. Isso também aconteceu com o culto. Os reformados, por outro lado, rejeitou completamente o culto medieval. Eles rejeitaram e procuraram criar uma nova forma de culto baseada estritamente nos mandamentos do Novo Testamento. Essa abordagem de culto, que se encontra em igrejas presbiterianas, reformadas holandesas e outras igrejas calvinistas, enfatiza a glória de Deus no culto. Os membros se reúnem para glorificar a Deus por suas ações e o fazem somente de maneiras que Deus ordenou estritamente. Essa abordagem, então, como você bem disse, é conhecida como o princípio regulador de culto, e afirma que os cristãos devem fazer no culto somente as coisas que Deus ordenou no Novo Testamento. Qualquer desvio dessas práticas, vão argumentar eles, nega a Deus a glória que é devida de seu povo em culto de adoração. O resultado dessa perspectiva é que o culto ele é muito simples. Muitas igrejas reformadas não possuem arte em um ambiente de culto, uma vez que a utilização da arte ela não é ordenada. Essas igrejas rejeitam especialmente imagens de Jesus como uma violação do segundo mandamento. Foi dito que o culto para os puritanos, é uma frase que foi usada, que o culto para os puritanos eram 4 paredes nuas e um sermão. Então, somente isso. Embora possa até parecer um pequeno exagero, essa frase demonstra a considerável diferença entre o calvinismo e outras tradições. E outra, grande parte da tradição reformada é estritamente sabatista, o que significa que ela defende a observância estrita do sábado, muitas vezes chamada o dia do Senhor. Esse dia é reservado somente para o culto e nem trabalho e diversões devem ser feitos ou acontecer. As igrejas que estão nessa tradição têm uma forma litúrgica muito simplificada. O culto começa ali com um chamado no culto, seguido por uma confissão de pecados que muda semanalmente. Não uma absolvição, mas uma declaração de perdão, que geralmente é uma passagem da Escritura que fala da misericórdia, do perdão de Deus. Em algumas igrejas, apenas salmos são cantados durante o culto, e instrumentos não são usados por não serem ordenados no culto da igreja. Em outras congregações, os hinos que são cantados possuem conteúdo fortemente teológico, a pregação é geralmente longa, inclui uma explicação detalhada de um texto bíblico específico. Os sermões tendem a ser mais acadêmicos do que as outras tradições, segundo a estrutura de uma palestra, um estudo bíblico, enfim. Há uma variedade de nuances para um culto em tradição reformada, uma vez que essa abordagem de culto foi desenvolvida ao longo de um período de 500 anos. A adoração é simples, a ênfase primária é a glória de Deus. Deus é o Senhor soberano e santo, e na adoração reconhece a majestade de Deus, ao adorá-lo estritamente de maneira que ele prescreveu. Ou seja, o culto, conforme ali a tradição reformada, enfatiza a glória de Deus no culto, enquanto que os luteranos
se concentram mais na graça de Deus dada na palavra e no sacramento. Isso não quer dizer que os luteranos não estejam preocupados com a glória de Deus, não. Ou que os cristãos reformados não falem da graça de Deus. A ênfase de cada igreja, no entanto, difere uma da outra, e este fato é aparente na maneira pela qual a adoração ou culto funciona. Os luteranos não têm uma visão rígida de como se deve cultuar, mas permitem algumas variações na prática, uso de imagens e outras coisas que não são condenadas na Escritura. Isso não quer dizer que o culto luterano seja simplesmente um culto livre para todos, ou que os mandamentos bíblicos relativos ao culto sejam relevantes para a vida de adoração da igreja. Em vez disso, a própria Escritura apresenta uma teologia de culto que é melhor praticada em um culto litúrgico. Esse é o ponto. A própria Escritura apresenta uma teologia de culto que é melhor, aplicada e praticada em um culto litúrgico. Por quê? O culto litúrgico ele é o quê? Basicamente a palavra de Deus. De cima, embaixo, do início ao fim, é tão quase que exclusivamente a palavra de Deus. É claro, a gente vai entrar aqui também em outros méritos. Por exemplo, de novo, por que eu vou tirar elementos do culto? A meu bel prazer? Porque eu não concordo? Tá, mas isso é algo que surgiu com a igreja. Isso se chama história. E a história a gente não se elimina. E a gente sabe muito bem, muitas vezes isso acontece porque eu como pessoa não concordo de tal coisa. Mas você chegou a ler? Você chegou a compreender o significado disso? Né? Um exemplo, por exemplo. Existem muitos calvinistas, enfim, que são totalmente contra imagens, né? Se vê uma imagem, já faz... uma imagem. Misericórdia. Se vê um crucifixo, misericórdia. Uma imagem. Mas veja, todas essas pessoas têm fotografias em casa, que são imagens. O que são as imagens? A forma que nós temos de lembrar de algo. Assim como nós olhamos uma fotografia e lembramos de um ente querido, de um momento que aconteceu, a mesma coisa com as imagens. Só que se tem uma visão errada, que acontece ali uma adoração. Não acontece uma adoração. Não pelo menos no princípio luterano, né, na teologia luterana. Nós olhamos para uma imagem simplesmente como uma lembrança. Quando nós olhamos, por exemplo, um crucifixo, que é uma cruz com Cristo pregado, eu acho que não existe uma imagem mais forte para representar aquilo que Cristo fez por nós, que é a sua morte, o seu sacrifício para os nossos pecados. Agora, se eu elimino tudo isso e deixo só uma pessoa falando lá na frente, o foco vai estar em quem? O foco muitas vezes vai estar na pessoa do pastor, a pessoa do pregador, não na mensagem que é fundamental, que é o Cristo crucificado. Outro detalhe interessante, né? Qual é a primeira coisa que você vê quando você entra numa igreja luterana? A primeira coisa que você vai ver é o altar e a cruz. E isso diz muito sobre o que nós cremos. Aí de novo, né? Vai vir o lex orandi e o lex credente. Não dá para desconectar uma coisa da outra. Porque é a teologia bíblica. É justamente a teologia da cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos do sacrifício. Tudo pode ser livre, como é feito no calvinismo, enfim. Pode. São chamados adiáforos. Coisas que Deus não ordenou. Mas também são coisas que Deus não proíbe. E são úteis. E que, de novo, se Deus permitiu que existissem com uma correta compreensão, como é ensinado na igreja luterana, por que não usar? Por que omitir? Com certeza, a liturgia é mais uma forma de proclamar a mensagem central, que é o Evangelho. Basicamente isso. Muito bom, muito bom. Assim, eu queria destacar, assim, só pra gente finalizar, que o que eu admiro muito na liturgia luterana é que como ela é pautada na centralidade da cruz. Como você falou, a primeira coisa que a gente vê é um altar e uma cruz bem grande ali na frente. Porque toda a nossa devoção, ela é pautada na cruz e todos os símbolos eles apontam para a cruz. Isso é maravilhoso quando se entende cada símbolo. Agora, como o podcast está ficando um pouco longo,
e a gente conversou bastante sobre isso e sobre também a aplicação prática disso no Lex Orandi, Lex Credendi e na forma como a congregação se relaciona com a liturgia proposta pelo pastor. A gente, a gente vai caminhar agora para o final. É, e eu passo pro Chopin fazer os comentários finais sobre o assunto e depois repassar para a bênção do pastor. Bom, eu acho que foi uma excelente conversa em relação ao assunto. Não tenho mais nada a dizer, mas eu espero que esse podcast tenha servido como uma introdução às pessoas a compreenderem um pouco mais sobre a liturgia. Mas, pastor, uma pergunta final que eu gostaria de fazer é para aqueles que querem compreender e se aprofundar nesse assunto, se você puder recomendar algumas literaturas ali, alguns livros para a gente até mesmo estudar, para aqueles que estão nos ouvindo estudar, alguns livros que você sabe que podem ser muito importantes para se aprofundar nesse assunto. Recomende aí algumas coisas aí para nós aí. Hoje no Brasil, está tendo uma falta de literatura centrada no culto, principalmente no culto luterano. Isso está começando a mudar, vai começar a surgir literaturas, né? Mas se você quer conhecer um pouquinho mais da Igreja Luterana, o que a Igreja Luterana ensina, principalmente em relação ao culto, duas dicas. Primeira, visite uma igreja luterana. Procura lá a IELB, a nossa igreja tem um site, que é www.ielb.org.br. Você vai ali na aba, procura uma igreja e coloca o nome da sua cidade ali. Visite uma igreja luterana. E tenta aplicar isso que a gente conversou hoje sobre a liturgia. Eu recomendo também o blog Teologia e Liturgia Luterana. Para mim, particularmente, é o melhor blog se você quer conhecer um pouco do que a Igreja Luterana ensina sobre diversas doutrinas, de forma especial também a liturgia. Eles são sensacionais, né? Tem os pastores lá, o pastor Jonathan Ferreira, o pastor Elvésio, participaram comigo lá das lives. São pastores sensacionais, também muito estudiosos na relação do culto. O próprio perfil dos meninos aqui, já vi também que eles têm bastante conteúdo. Ouçam, estudem, né? Livros, vou recomendar 2 livros, só que é em inglês, daí você precisa dominar um pouquinho o inglês. 2 livros que são sensacionais, eu acho que todo luterano deveria ler. Um livro que eu recomendo que vocês pesquisem, leiam, é o livro do Dr. Jordan Cooper, que se chama Liturgical Worship, A Lutheran Introduction. Ele é um pastor luterano e ele era de origem batista, ele não era luterano de berço, como nós chamamos, né, na de origem luterana. Ele era batista, e logo na introdução do livro, ele diz que como ele ficou apaixonado pela liturgia, e ele fala que como ele ficou admirado como os próprios membros da igreja não conheciam a teologia da liturgia, né, os vários significados, e através de vários estudos que ele criou, então, que ele fez, ele publicou esse livro, Liturgical Worship. Vale muito a pena, é uma linguagem muito fácil, uma maneira muito simples de você entender, uma maneira simples e aprofundada do culto, tá? Então, se você quer conhecer ali cada aspecto que acontece no culto, leia esse livro. Outro livro também muito bom, que esse também deveria ser lido, é um livro do professor, doutor, pastor também da nossa igreja nos Estados Unidos, doutor Arthur Just. Aqui em português é O Céu na Terra, os dons de Cristo no serviço divino. Os meninos vão deixar aí depois o link, né, para vocês olharem. Cara, esse livro, O Céu na Terra, o próprio nome já diz, né? O culto ele é o céu na terra. É excelente. Ele vai tratar mais profundamente, mais profundo ainda do que o Jordan Cooper, sobre a teologia do culto, principalmente tendo essa visão escatológica do culto, né? O que nós fazemos no culto é uma antecipação daquilo que nós fazemos no céu. E outra, se você tem dúvidas, quer conhecer a Igreja Luterana, não hesite, entre em contato conosco, eu me coloco à disposição como pastor.
entre em contato aí com os meninos, com o Chopin, com o Matheus, que nós vamos ter a maior alegria em conversar com você, em tirar essas suas dúvidas e quem sabe, né, nós futuramente então fazermos parte da mesma comunhão da Igreja de Cristo. Então, a gente se coloca inteiramente à disposição de vocês para aquilo que for preciso, conversas, a gente possa aí então dialogar e conversar, para também que vocês possam conhecer o que a Igreja Luterana ensina. Creio que são essas as minhas recomendações para vocês. Muito bacana. Então, Felipe, foi um prazer recebê-lo aqui hoje. Um papo muito legal, acho que muito importante e muito belo, né? Pessoal, nossos ouvintes aqui, a gente pede para vocês também seguirem a página dele no Instagram, Serviço Divino, cara, tem muito conteúdo bacana por lá. E também, se vocês estão interessados em adquirir esses materiais, a gente pode colocar os links na descrição. Qualquer dúvida, pode comunicar ao administrador da página, pode conversar com a gente. E também agora a Apologética Luterana tá com um projeto, se quem quiser apoiar, a gente coloca a nossa chave Pix na descrição. Quem quiser apoiar o nosso projeto pra gente continuar trazendo conteúdo, trazendo convidados, traduzindo artigos, etc. E a gente tá também trabalhando nisso. Enfim, foi um grande prazer ter esse papo aqui com vocês. E eu peço para o pastor dar a bênção final pra gente finalizar agora o programa. Então, obrigado pelo convite, tá, gente? Foi uma conversa muito legal. Espero que tenham gostado. De novo, nós nos colocamos à disposição para aquilo que for necessário. Nos contate. A gente está aí para ajudar. E parabéns pelo projeto que vocês têm. Acompanho já há algum tempo. Continuem. Nós precisamos disso. Nós precisamos de mais pessoas engajadas a proclamar a teologia luterana, o que a Igreja Luterana ensina, que é algo muito belo, algo muito proveitoso para nós, tá? Então, gurizada, parabéns e continuem. Desejo a todos as mais ricas bênçãos de Deus, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Valeu, gente. Grande abraço, hein?